Olá! Nesse componente da aula a gente vai ver como é que a gente calcula a probabilidade de uma topologia assumindo um conjunto de dados, assumindo seus respectivos comprimentos de ramos e assumindo, obviamente, uma matriz de substituição, um modelo de substituição, certo? Muito bem. Notem, a pergunta que eu faço é, primeiro, como é que eu reconstruo ou calculo a probabilidade dessa reconstrução? O que eu estou vendo aqui? Eu observo T aqui para A e C e C para B e D. E uma reconstrução depende de eu assumir determinado valor para esses ancestrais aqui, que seria a mesma coisa de otimização, certo? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é calcular a probabilidade de uma reconstrução. Então, eu vou colocar aqui o que eu vou chamar de reconstrução número 1. Né? Essa reconstrução número 1 assume que eu tenho T aqui e C aqui. Observem que isso aqui são Hypothetical Taxonomic Units, né? Unidades taxonômicas hipotéticas, são os nós internos da topologia que eu não observo. E a minha pergunta é como é que eu vou calcular, então, a probabilidade dessa reconstrução, certo? E a probabilidade dessa reconstrução é calculada da seguinte forma. Notem que eu tenho uma probabilidade de T permanecer em T num comprimento de ramo V2. Eu tenho a probabilidade de T e T num comprimento de ramo V1. Eu tenho a probabilidade de T e C num comprimento de ramo V1. Eu tenho a probabilidade de C e C no comprimento de ramo V1 e tenho de C e C em V2. Notem, para essa reconstrução ter ocorrido, eu preciso que isso ocorra, e isso ocorra, e isso ocorra, e isso ocorra, e isso ocorra. Então a probabilidade, né, de eu observar a TTCC, né, que eu estou falando desse termo aqui, assumindo a topologia 1, os ancestrais hipotéticos com T e C e esses comprimentos de ramo, ela é dada pela multiplicação dessas probabilidades. Por quê? Intersecção de eventos que a gente viu lá no começo. Eu tenho que ter isso, tenho que ter isso, tenho que ter isso. Então, essa é a probabilidade dessa reconstrução. Mas notem o seguinte, eu não observei T e C para os ancestrais hipotéticos, certo? Isso é uma reconstrução de várias possíveis. Eu tenho, nesse caso, porque eu tenho 4 pares de base e tenho 2 nós em questão, eu tenho a combinatória desses valores, eu tenho 16 reconstruções possíveis para eu calcular a probabilidade. A probabilidade da reconstrução 2 assume um outro valor para os ancestrais hipotéticos. Eu estou assumindo T e G. E da mesma forma, eu multiplico essas probabilidades todas aqui para obter, então, a probabilidade da reconstrução número 2. Certo? Notem que eu calculei as reconstruções, mas até agora eu não calculei a probabilidade dessa topologia, que é o que eu estou interessado. E como é que isso é feito? Notem o seguinte, se eu tenho 16 reconstruções possíveis, notem que todo aparato estatístico está relacionado com incertezas, em levar em consideração incertezas. Então, a priori, eu tenho que calcular a probabilidade de todas as reconstruções. Probabilidade de todas as 16 reconstruções. Por quê? Pode acontecer essa reconstrução, isso pode ser verdade, ou isso pode ser verdade, ou isso pode ser verdade, e assim por diante, até o final, aqui é 16, certo? Isso já dá uma dica de como eu então calculo a probabilidade da topologia 1. E eu faço isso somando todas as probabilidades das reconstruções. Então notem como é complicado o cálculo, né? Eu tenho que primeiro considerar todas as reconstruções possíveis, porque eu estou levando em consideração as incertezas dos nós ancestrais, depois eu somo isso para obter então a reconstrução para um determinado caráter, para uma determinada topologia, certo? Então, voltando, né, a probabilidade da topologia 1, ela é dada pela somatória das reconstruções e o que eu obtenho é a verossemelhança da topologia 1,
que é proporcional a obter os dados que eu obtive, assumindo a probabilidade de obter esses dados, assumindo que a minha matriz de transformação ocorreu, né, que aquelas probabilidades estão certas, que os comprimentos de ramo estão certos e que a topologia é aquela, certo? E é assim que eu calculo, então, a verossemelhança daquela topologia que eu iniciei com uma matriz com um caráter. Agora, notem o seguinte, aqui vamos dar um exemplo um pouco mais complexo, mas o raciocínio é basicamente o mesmo. Agora eu tenho 3 caracteres na minha matriz, eu tenho uma topologia, eu tenho uma matriz de substituição ou um modelo de substituição. E a minha pergunta é, qual é a verossemelhança dessas topologias aqui, certo? Então vamos lá? Como é que eu calculo isso? Primeira coisa, eu computo a probabilidade de todas as reconstruções e somo. Isso eu tenho então para aquela determinada topologia, para aquele determinado caráter, eu tenho a soma. Faço isso para o primeiro caráter, faço isso para o segundo, faço isso para o terceiro caráter, que são essas somatórias aqui, ó, certo? E depois, o que eu faço? Notem que, para essa topologia ser verdadeira, né, isso aqui está invertido, seria a likelihood disso aqui, assumindo que meus... Ah, não, desculpa, está certo. Então, o que eu faria aqui agora, sendo que eu calculei a verossemelhança de todos os caracteres, eu tenho que ter isso, isso e isso, certo? Então, a topologia, em caso de caracteres, mais de um caracteres, o que eu faço? Eu multiplico todas as verossemelhanças ou as probabilidades que eu obtive para um caráter para aquela topologia, certo? Então, essa seria a função objetiva de verossemelhança. É o valor máximo dessa verossemelhança aqui, certo? Que é a probabilidade de obter esses dados assumindo que isso aí esteja correto. Muito bem? Na próxima aula a gente vai fazer umas considerações finais sobre esse modelo.